Carnaval apoiado pela turma do Fica em Casa, prestes a acontecer em 2022. Cresce suspeita acerca de um pacto entre o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-presidiário Lula. Kim Kataguiri não esperava a voadora do ministro Paulo Guedes. Assinantes da Folha mais alinhados ao petismo parecem cancelar suas assinaturas e postar na internet para não bancar a campanha de Sérgio Moro. Essas e outras notícias aqui no seu canal Quinto dos Cinco. E o Carnaval 2022 está prestes a ocorrer, mesmo depois que o pessoal do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, lutar para que todas as pessoas não tivessem seu direito de trabalhar respeitado. Mãe. Essa é mais uma vez, né, uma demonstração que fica clara em relação à hipocrisia daqueles que sempre defenderam uma ideia de fique em casa em virtude da ciência, em virtude da saúde, né, em virtude da vida, né, e eles assumiam bastante essa carapuça de defensores, né, da ciência, da vida, da saúde das pessoas, e a economia a gente transfere a responsabilidade para o depois. O depois tem nome, presidente Jair Bolsonaro. E eles estão tentando, mais uma vez, tentar colocar o presidente numa nova armadilha, né? Porque a partir do momento em que libera-se o carnaval com novas variantes, aí, principalmente essa aí que está na África do Sul, que está amedrontando praticamente todos os países do planeta, né? Inclusive já tem medidas que impedem a ida, voos, inclusive, oriundos do sul da África, né, do continente africano, para a maior parte dos países do planeta, né, em virtude do receio de que essa nova variante possa vir a infectar as pessoas nestes outros países. Porque, ao que parece, as vacinas não são tão eficazes diante desta nova cepa viral, deste novo tipo de coronavírus, né, que aí encontra-se pondo em risco, principalmente nesse momento, aquele país no sul da África, a África do Sul. O carnaval não deveria ter ocorrido desde 2020. Logo quando se iniciou esse problema da pandemia, esse problema do vírus no mundo, o carnaval já era para ter sido cancelado. O presidente da República, o governo federal, tentou fazer isso, decretando estado de calamidade, estado de saúde, algum estado aí que desse para a gente não precisar passar por essa situação. Mas a Globo, na época, fez uma campanha maciça a deixar a população muito mais tranquila, dizendo que era apenas um resfriado, que como o país era um país tropical, o vírus não viria tão forte, né? Que seria muito mais, afetaria muito mais países que fossem mais frios. Infelizmente, não foi o que nós vimos aqui. Então, a campanha maciça de 2020 foi para que o carnaval ocorresse, né? E é o que nós estamos vendo agora, em 2022. Cadê a Globo mostrando os casos de Covid? Por que essa sensação de que tudo está bem? Não, tudo não está bem. Petrolina, bem pertinho aqui, já tem 50% dos seus leitos de Covid ocupados. Então, não deveria nem haver esse tipo de discussão. Carnaval, não. O presidente da República também já deu até sua opinião sobre isso, né? Na qual ele expressou que, por ele, o Carnaval 2022 não ocorrerá. Né? E é uma medida de suma importância para que haja e continue havendo um certo controle no que diz respeito à pandemia, pelo menos em solo brasileiro, né? Para que possamos continuar, como está se apresentando a economia em ascensão nesse momento, caso haja realmente a irresponsabilidade de autorizar as festas de Momo, seja em quaisquer das regiões do país, a gente sabe que os efeitos, em virtude da proliferação do vírus, será nefastos. E isso vai fazer com que este momento de crescimento econômico possa sofrer uma nova represália, e isso com certeza será utilizado como narrativa, como mentira, para tentar colocar no colo, deixar cair bem no colo do presidente da República e do governo federal a culpa digamos assim, pela catástrofe econômica que seria um novo lockdown. Na verdade, está se partindo, né, João Paulo, para a situação de que o presidente da República, mais uma vez, será culpado de mais algumas mortes, né? A ideia, o desespero real é que aconteça
né, que na verdade que o carnaval não aconteça, com isso não exista mortes para culpar cada vez mais o presidente da República. O desespero da mídia, da grande mídia, que esconde a realidade, nós não estamos livres do vírus, não, nós não estamos livres do vírus. Ainda bem, né, a campanha de vacina aparentemente está ajudando, mas nós não podemos dizer que é unicamente por causa da vacinação, existem muitos outros fatores que estão fazendo com que isso diminua, e a gente também tem que pensar que estamos muito atrasados com relação aos estudos referentes ao coronavírus, porque nós estamos recebendo várias doses da mesma vacina para cepas diferentes. Então, a gente precisa rever essa situação, rever essa calmaria que está se colocando, né, à disposição da população, porque não está calmo. Nós não devemos nos acomodar com a situação que está sendo posta para nós, ficar muito cautelosos com o que pode vir aí pela frente após um carnaval. Eu até recebi umas críticas de algumas pessoas que falam justamente sobre isso, que tentam misturar a questão da política, a questão de saúde pública com a questão ideológica. Dizem, as pessoas que não queriam que tudo fosse aberto porque não querem o carnaval. É justamente para que não voltem a querer fechar que nós não queremos o carnaval. Eu, Elaine Albuquerque, não quero o carnaval para que outras pessoas que precisam trabalhar não tenham o seu direito cerceado de ir ao trabalho por culpa de irresponsabilidade de pessoas que querem festejar e querem dinheiro do trabalhador. Deixa eu te falar Elaine, aqui. Teve um indivíduo bem conhecido, né, que falou a seguinte frase essa semana. Vou falar para a tua frase, eu quero ver se tu adivinha quem é. Acho que você já sabe. Abre aspas. Eu defendo a absoluta liberdade de expressão. Sou absolutamente contra a censura prévia. Fecha aspas. Isso foi dito essa semana por um indivíduo que tem causado bastante polêmica no que diz respeito à censura no país. Quem foi? Pau, né? É um cara de pau, né? É um cara de pau. Nosso querido ministro, não é isso? Exatamente, Alexandre Oglandi. Foi ele. Alexandre Oglandi de Moraes teve a cara de pau de afirmar isso por meio das redes sociais, né? E foi ele mesmo, me impressionou, né? Porque ele atualmente é o ministro que prende todo mundo que resolve falar mal do STF. Inclusive, nesse momento, se ele estiver de olho na gente, pode ser que mais na frente saia, né? Seja expedido um mandado de prisão preventiva aí contra a gente, simplesmente pelo fato de estar falando dele, né? Afinal de contas, liberdade de expressão vale, principalmente para falar mal do presidente da República. Mas, para falar sobre os fatos que englobam não só a nação brasileira, mas todo o mundo, né? Parece que já as pessoas estão proibidas. Quando se trata de fatos, né? Inclusive, ele é o responsável por esses famigerados inquéritos, né? Que prendem pessoas, né? sobre tipos penais completamente inexistentes. Por quê? Fake news não está no Código Penal. Isso, atos antidemocráticos também não está no Código Penal. Imagine prender um cidadão, né? Não só cidadãos, mas desrespeitou-se também prerrogativas constitucionais de parlamentares da República. Como, por exemplo, agora nós temos o Daniel Silveira solto, entre aspas, porque ele não pode nem abrir a boca, porque ele, quando prestou uma entrevista, praticamente não deu nem 24 horas, o ministro já foi e ameaçou o deputado de que ele poderia fazê-lo retornar à prisão. Né? Ou seja, é uma ameaça. Ele está querendo amordaçar, né, a boca do deputado. O deputado não pode falar, só pode falar aquilo que ele acha que é certo, que é conveniente para ele. Esse é o ministro que disse esta frase, né, que defende a absoluta liberdade de expressão, né? E o Daniel Silveira estava prestes a fazer uma entrevista para o Pânico também, acho que também para o Pinga nos Is, e foi logo nesse período que ele foi proibido, né? Teve uma entrevista, acredito que foi para a Jovem Pan, ou foi para a CNN, não lembro bem, mas estava marcado para o Pinga nos Is e o programa Pânico, queria receber o Daniel Silveira também, todo mundo sabe que sou fã do Pânico, o Emílio, beijo muito, querendo você aqui. Mas né? Qualquer dia para cá, né? Por favor. Tem que fazer aí, hashtag Emílio no Quinto. Emílio no Quinto, por favor. Realiza meu sonho.
Então, voltando. Estava prestes a fazer essa entrevista, mas aí o Alexandre de Moraes resolveu que não dá certo. Mas aí o Alexandre está um pouco triste, né, João Paulo? Ele percebeu que a supremacia dele não sai dos arautos das repúblicas das bananas, né? Não sai daqui, não passa as fronteiras, não é isso? O Brasil sempre foi conhecido como uma nação das pessoas que balançam demais a cabeça para aqueles que detêm determinados status, né, cargos, atributos hierárquicos em virtude de adjetivos e até mesmo a profissão que ocupa, né? Nós somos o país da carteirada, né? Todo mundo sabe disso, que o Brasil é o país da carteirada, é que um cara paga numa blitz ou de alguma forma é questionado sobre algo e na hora ele se utiliza do cargo que ocupa, da profissão que tem, da carteira que está lá, da identificação, né, que está lá guardada na carteira e ele puxa, faz eu sou fulaninho de tal. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando. Exatamente, né? E parece que isso passa de pai para filho aqui no país, né? É muito comum você ver, você sabe que eu sou filho, bem. Isso é muito comum no Brasil, né? E parece que isso se repete em relação às decisões absurdas e inconstitucionais do ministro Alexandre, né? Do Xandão aí, né? O Bland, né? Ele edita essas decisões de uma forma muito arbitrária em vários aspectos, jurídicos mesmo, a parte técnica jurídica aqui, se a gente for falar. Eu não vou nem entrar na seara do mérito da justiça, né? Porque isso é algo que não existe praticamente em nosso Poder Judiciário, né? Pois cada vez mais o Poder Judiciário se aproxima das tecnicidades convenientes, de técnicas que elas se alinham à conveniência dos que julgam e daqueles que detêm o poder, e cada vez mais a jurisdição se distancia de seu objetivo primordial, de seu objetivo primário, que é fazer justiça. Né? Só falar que a Interpol ela simplesmente ignorou a decisão do ministro, né, que pediu que houvesse uma caçada pelo Alan dos Santos, né, do canal Terça Livre, né? Parece que o ministro não está com essa moral toda, não, né? Vem cá, você está achando que a Interpol, Tio Sam, é o quintal da tua casa? Acorda, né? Tem algo. Tu lembra do marco do saneamento básico? Sim, importantíssimo para a população brasileira. 80% da população brasileira não tem saneamento básico. O marco do saneamento básico que criou bastante polêmica quando em votação no Congresso Nacional. Inclusive, ele foi veementemente combatido pelos partidos de esquerda, principalmente, né, os parlamentares da esquerdolândia, né, ali. Representantes do povo brasileiro, né? Exatamente. Parece que eles não estão muito preocupados com a saúde do povo brasileiro, né? Eu lembrei agora do que a Bárbara, né, do canal Te Atualizei, falou muito bem, né? Que cada R$1 investido em saneamento básico economiza R$4 em saúde pública, né? Então, assim, é algo fenomenal. E os números falam por si só. Enquanto os deputados desses partidos que hoje estão aí, junto com esses presidenciáveis, né? Nós temos aí o Agripino, né? Mais conhecido como Dória, né? Nós temos aí o ex-juiz, né? E agora presidenciável. Parece que ele sempre flertou bastante, né? Inclusive quando estava batalhando ali no Ministério por causas próprias, pautas próprias, em detrimento das pautas governamentais para o povo brasileiro, né? Inclusive ele mesmo, né? Deixou, mesmo sendo ministro, diversos cidadãos serem presos em praça pública de forma sumária, de forma inconstitucional, arbitrariamente, sendo humilhados mesmo, mulheres sendo presas por policiais, homens, pelo simples fato, pelo crime de estar na praia, pelo crime de estar sentada na areia da praia, né? Então, assim, esse ministro foi completamente omisso, esse ex-ministro, né, ex-juiz, e agora presidencialíssimo. Também temos aí, nesses partidos que a gente vinha falando, nós temos outro presidenciário, né? O ex-presidiário ou o ex-condenado, né? Enfim, esse é demais. Suportar esse cara nas redes sociais, suportar esse cara viajando com o nosso dinheiro público, né? E esses partidos... Pois é, pagando de honesto.
Esses partidos que apoiam esses presidenciáveis e outros que agora, inclusive, tem também aí correndo por fora o Coronel do Ceará, né? O Coronel do Ceará, inclusive, que resolveu atacar Lula na internet. Eu não sei se você viu, Elaine, mas ele resolveu, numa live, atacar Lula, né? Seu eterno aliado político. João Paulo, na verdade, o Coronel já vem atacando o ex-presidente, o ex-presidiário, o ex-condenado, seja lá como for, o Lula já faz um tempinho, né? Eu acho que ele está tentando tomar parte da esquerda, que ele já viu que pro lado da direita não tem como, ele não vai se criar com a direita. Então ele está tentando pegar aquela ala mais ideológica à esquerda, tentando se desvencilhar do Lula, atacando o Lula e tentando pegar aquelas pessoas que se respingam, mas a esquerda ela está muito dividida nesse ponto entre Lula e Ciro. Então teve esse problema com relação ao Haddad. Dá para perceber que ele se sentiu muito prejudicado. Ficou uma fagulhazinha ali de ressentimento, a gente percebe, teve aquela briga toda com a Maria do Rosário, com a Gleisi Hoffmann, então o Ciro demonstra, está muito desapontado com a esquerda petista, então ele demonstra isso nas suas falas e atacando, né? Atacando sempre o ex-presidente, ex-presidiário, ex-condenado Lula. E esses partidos que votaram contra ao marco legal do saneamento básico, né? Estão agora tendo que encarar os resultados pujantes de investimento em saneamento básico no Brasil. Eu peguei alguns números aqui, que em 2018, no ano da eleição, o Brasil investiu em saneamento básico 3,6 bilhões. Eu estou falando de bilhões de reais, ok? Em 2019, 2,6 bilhões. Foi exatamente quando houve a aprovação, né, do marco do saneamento. E aí a gente pode falar agora de novos números. Em 2020, foram investidos 35 bilhões e 300 milhões de reais em saneamento básico. Nesse ritmo, Elaine, com mais 12 anos, ou seja, em 2033, se não houver um retrocesso e entrar um governo novo que venha a revogar este marco do saneamento. Se não entre um novo governo que se alimente da pobreza, né? Isso, exatamente. Esses governos que se colocam como paladinos da defesa da pobreza, mas, na verdade, eles são os maiores sugadores da hipossuficiência social das pessoas. Mas está certo, viu, João Paulo? Eles são defensores, realmente são defensores da pobreza. Eles defendem que a pobreza continue. Eles defendem tanto que eles não não. Então, eles não estão tão hipócritas, não. Eles defendem a pobreza de uma forma que quer manter a pobreza por muito mais, que quer perdurar a pobreza. Exatamente. É a fábrica de voto deles, né? É a fábrica de votos deles. Pois é, mas se você prestar atenção, ou seja, em menos de 2 anos, o governo ele praticamente multiplicou em 10 vezes, foram 10 vezes mais investimentos do que em 2018. Nesse ritmo, em 2033, nós teremos 100% da população brasileira atendida com saneamento básico, ou seja, inexistirá mais esgoto a céu aberto, pessoas passando por problemas de saúde em virtude dessa exposição a micro-organismos, aos restos, enfim. É um avanço em tanto, né, para uma nação que somente vislumbrava isso em 2000, a partir de 2050. Então, palmas para o governo, né, com a edição dessa legislação pertinente a um tema tão delicado e tão importante para a sociedade brasileira, né? Essa é mais uma notícia que parece que os canais de comunicação tradicionais não mostram, né, Laine? Eu não vi nenhum jornal falar sobre isso. Não é importante, porque a mídia brasileira ela não quer dar os créditos ao governo federal por várias outras questões, né? Tipo, a gente tem resultados do governo federal desde o início do mandato, né, do presidente Jair Bolsonaro, e a gente vê isso também, as questões do ministro Tarcísio, que é um dos maiores e melhores ministros que esse país já viu, de obras, de controle, e a ministra Damares também, pessoas que têm um ministério mais ideológico acabam sofrendo muitas represálias, muitas, mas a ministra Damares também, que está sendo investigada, que foi investigada, seu ministério foi investigado por estar gastando pouco. Então, economizar recursos. Mas como o gasto é pouco, opa, como assim o gasto é pouco? Mas essa questão interessante, porque a ideia é justamente de ver onde se retira o seu dinheiro, porque se com um ministério mais barato
ela consegue fazer um bom trabalho, não vai existir justificativa para aumentar o recurso do Ministério quando e se, né, um próximo governo vier com essa pauta de querer realmente sugar da população, sugar do povo e sugar do erário público. Precisa de uma justificativa. Então, se a Damares conseguir manter o Ministério de uma forma tão barata, como é que eles vão justificar o aumento desse recurso para poder ser desviado? Então, realmente, cabe-se investigação à ministra Damares de conseguir fazer isso. Isso é um tanto quanto absurdo mesmo. Mas, enfim, isso é a cara do Brasil, né? Isso é a cara do Brasil, do nosso país, né? Eu tenho esperança ainda, sabe? No Brasil, eu tenho esperança. É por isso que eu continuo lutando e é por isso que o nosso canal, Elaine, está aqui ainda de pé para levar informação para as pessoas, porque realmente o que as pessoas estão precisando é serem informadas com os fatos, né? E não somente com aquilo que é uma narrativa, né? É a pós-verdade, né? Se pega um fato, se reinterpreta ele de uma forma em que seja benéfico ou prejudicial, conforme a conveniência daquele que emite a informação, e aí se coloca isso para a população para que ela interprete exatamente da forma melhor. A população, geralmente, cansada quando assiste esses jornais, em virtude de um dia estafante de trabalho, um dia cansativo, eles geralmente encaram o jornal somente como uma fonte de informação, e eles querem essa informação pronta. E no momento que eles dão essa nova roupagem à informação, ela que tornando-a uma narrativa, eles jogam para que a população pegue aquilo e tenha aquilo como verdade, quando na verdade é mais uma mentira, em sua grande maioria, né? Os editoriais hoje realmente, em sua maioria, são uma vergonha. A mastigação, né, da notícia, na verdade, por essas grandes mídias, é justamente para evitar que o interlocutor ele tenha a necessidade de pensar. O nosso programa ele tem, sim, um lado, ele tem um viés, sim, mas nós tentamos desprender a ideologia das nossas notícias. A gente tenta levar a notícia para vocês, o fato, para que nós mastigamos de uma forma e vocês tenham a possibilidade de mastigá-lo de outra forma. Nós estamos jogando para vocês o que acontece. A interpretação tem que caber de vocês. Nós damos a nossa interpretação, damos a nossa opinião, porque é um canal que é justamente para acender essa vontade de debater, a vontade do debate. Aproveitando aqui esse ensejo, eu peço para todo mundo comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. É um mínimo que as pessoas devem saber para não se passarem por desinformados, né? Para não dizer outros adjetivos, né? Em entrevista na CNN, né, o ex-ministro que ficou caladinho com as prisões em praça pública falou nada com nada sobre os servidores públicos, né, quando tentou explicar a forma que faria uma reforma administrativa a respeito dos servidores. Inclusive, a gente ficou meio assim, sem entender o que é que ele quis dizer com reforma administrativa constitucional e reforma legal. Administrativa, legal? Como assim? Os servidores, como é que vai virar agora? Vai ser por meio da legislação ou vai ser por meio dos ditadores do Poder Judiciário? A gente ficou meio na dúvida, né? Porque assim... Poder. Isso, é isso. Um poder que ele nem mais faz parte, né? Inclusive, ele pode ser vítima no futuro desse mesmo poder, né? Caso ele não seja mais interessante para o establishment. Porque, no momento, ele é o candidato do establishment. E quando você falou que hoje a esquerda estava só dividida entre Lula e Ciro, eu gostaria bastante de acrescentar, certo? E eu afirmo que faz parte hoje também da esquerda a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Querem tentar dar essa roupagem de que ele é um candidato de centro, que ele agrega as mais diversas partes da sociedade, as mais diversas ideologias, mas, na verdade, as pautas e quase tudo que ele defende fazem parte, sim, da esquerda, e ele é mais um. Somente ele é um pouco mais próximo do centro, mas o seu foco ideológico está ali, ó, do centro para a extrema esquerda, né? E ali se junta ao time de Lula, Ciro, e quem sabe se eles não poderão estar todos juntos, né? Você sabe que até o Alckmin foi sugestionado, inclusive disse que aceitaria ser o vice de Lula, acredite, PT e PSDB no mesmo saco. Na verdade, eles sempre fizeram parte da mesma latrina, né? Sérgio Moro também foi
perguntado ao que diz respeito sobre os privilégios, né? Os privilégios que ele tanto diz ser um defensor e diz ter tirado os privilégios de diversos políticos quando prendeu por meio da Operação Lava Jato, tal. Moro, quando fala sobre o privilégio, ele se esquece que as decisões da Lava Jato, praticamente, por mais que ele tenha dito que os privilégios tenham terminado, que ele tenha combatido, eles continuam, né? Inclusive, o ex-presidiário está na Europa passeando com o dinheiro do nosso bolso, o dinheiro dos nossos tributos, para falar mal do Brasil lá para o mundo, né? Enquanto isso, a nossa nação aqui trava uma luta enorme para a recuperação econômica, né? Principalmente diante aí das festas de final de ano que se aproximam, né? E o governo federal trabalha bastante, inclusive, para prestar aí o Auxílio Brasil aos mais carentes, né? Que outrora recebiam, às vezes, menos de R$100, né? R$80, R$90 por meio do programa Bolsa Família, e agora, com o Auxílio Brasil, eles vão receber R$400. Ou seja, Bolsonaro, mais uma vez, revoluciona até mesmo no sentido de combate às desigualdades quando ele edita um projeto, para mim, um dos maiores. Claro, o auxílio emergencial até hoje foi o maior projeto de renda já existente na história do planeta Terra, né, durante a pandemia, mas o Auxílio Brasil vai aí no vácuo do auxílio emergencial, né, para prestar esta assistência aos mais carentes, né, como nunca foi visto antes numa política pública que não seja em caráter emergencial, ou seja, a definitiva, uma política pública definitiva para a sociedade, né, para aqueles que mais precisam. Como fica a cabeça do cidadão brasileiro quando o Moro diz que a reforma administrativa, e ele defende os servidores, mas que precisam ser cortados determinados privilégios? Ele falou, saiu da boca dele, uma reforma legal. Como assim legal? Porque a reforma constitucional, ela é uma forma legal. Ela tem que estar condizente com a legalidade, mas ele, não sei se ele quis dizer uma reforma por meio do Poder Judiciário, poder este que ele não faz mais parte, certo? E, assim, vai ser o quê? Uma decisão judicial, mais uma decisão do Supremo, para que venha a fazer valer algum tipo de cortes, de privilégios de servidores, né? Porque muito se fala atualmente que os servidores estão sendo atacados pelo governo, né? Principalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas se esquece que todos os demais governos, eles sempre quando existia a necessidade de haver cortes, sempre pendeu para o lado mais fraco, principalmente os servidores públicos. Eu vou mais longe, né? Porque geralmente a corda se partia para aqueles que ganham menos, os servidores públicos que têm o menor poder aquisitivo, que detêm os menores salários, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados, ou mesmo dos municípios. Mas, geralmente, os cortes sempre recaem, a balança sempre pesa mais para o lado daqueles que ganham menos, ou seja, os servidores menos poderosos, né? Aí agora vem com mais essa narrativa, mais essa história de dizer, não, que o governo ataca, que o governo faz isso, que o governo quer tirar privilégios. Realmente, em algumas partes o governo tem razão, noutras a gente pode até discutir questões de política pública de servidores, porque a reforma administrativa ela é extremamente necessária, mas não da forma resumida e sem sentido que foi apresentada pelo presidenciável na entrevista da CNN. É algo que demanda bastante discussão, se abre bastante precedente para diversos argumentos de ambas as partes, entendeu? Tanto de quem governa como de quem é governado, entendeu? Tanto de quem ocupa cargos de níveis hierárquicos maiores, como de quem ocupa aqueles dos níveis hierárquicos mais baixos. Então, assim, há diversas balanças envolvidas, não é uma só. As engrenagens, elas tentam funcionar em equilíbrio, a engrenagem administrativa, mas há certos momentos que realmente é necessário determinados ajustes, e isso precisa ser bastante estudado, feito com bastante cautela, para que possa não ser injusta para nenhum dos lados, nem para o governo, nem para os servidores públicos. Então, achei muito raso
certo? Eu achei que foi feito bastante politicagem naquela entrevista e não apresentado nenhum tipo de solução de verdade para a questão administrativa. Essas engrenagens elas já estão tão encaixadinhas, né? Porque você não vê em nenhuma das falas, tanto do ex-juiz Sérgio Moro, quanto do ex-condenado, ex-prisioneiro, ex-presidente Lula, eles se atacarem, né? Porque é como se eles vivessem agora num momento de respeito em que um precisasse do outro, tentando derrubar um inimigo em comum. Então, é o que a gente percebe hoje, quando um não toca nem no nome do outro. Então, as engrenagens realmente, com relação a isso, estão bem encaixadinhas aí. Esse momento político que o Moro agora se colocou, acabou sujando, né, um pouco da trajetória dele, que poderia ter se tornado um dos maiores heróis que esse país já viu, pelas suas ações, né, pelas ações que fizeram com que ele chegasse onde ele chegou, né, um ministério, e ele, infelizmente, tem sujado a sua biografia agindo desta forma, principalmente quando o presidente, na época que foi vazada, aquela reunião ministerial que não deveria ter sido vazada, mas ainda bem que foi, o presidente chamou o ministro na xincha, e aí, ministro, não vai fazer nada, as pessoas na rua apanhando e o ministério não faz nem fala nada. Então, isso aí mostra muito bem o que estava acontecendo já dentro do Ministério, que pode ter ocasionado a saída do ex-ministro, ex-juiz Moro, né? E agora presidenciável Moro. Né? E isso aí mostra bastante qual é o segmento, quais foram as reais intenções, quais foram os reais motivos pela sua saída. Talvez o ex-ministro não estava querendo responder para o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, pode ser que exista realmente esse alinhamento entre o ex-presidente e o ex-presidiário para que eles ataquem apenas o atual presidente da República. Há uma suspeita enorme na internet da existência de um pacto entre o juiz Sérgio Moro e o ex-condenado, ou melhor, o ex-juiz e o ex-condenado, né? Afinal de contas, os ministros, né, do STF anularam os atos do ex-juiz quando condenou, né, o ex-presidiário a, salvo engano, 9 anos e 6 meses de prisão em virtude do processo do triplex. Né? Então, assim, fica no ar, né? Fica a suspeita muito grande no ar. Eu vi em vários sites também, inclusive de notícias, onde nós temos acesso a informações ainda verdadeiras, né? E nós temos que aproveitar a existência ainda desses sites, né? Antes que o ministro defensor da liberdade de expressão venha lá e desmonetize, prenda os seus editores, seus jornalistas, enfim, por emitirem a sua expressão, né, a sua livre expressão do exercício profissional do jornalismo para levar a notícia para você que tanto nos assiste como assistem a outros canais de notícias, tanto na internet como também por meio de outros meios de comunicação. E o que é que traz para a gente, deixa para a gente assim, essa suspeição de que há um pacto, mesmo que não seja, porque pode ser, quando a gente fala assim que há um pacto, muitas vezes as pessoas podem pensar que houve, né, realmente uma conversa entre eles, né, um aperto de mão para que fosse realizado ou para que fosse exercido um respeito, uma trégua mútua por meio de suas expressões em redes sociais, em meios de comunicação, em entrevista, onde quer que seja. Mas, na verdade, ao que parece, há um pacto velado, né? Há um pacto eu não vou falar dele agora, porque o foco é a gente. Por exemplo, qual o interesse do presidenciável, o ex-juiz, né? O interesse é minar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele sabe que ali ele tem um público que outrora o admirou pelos serviços prestados, né, durante a Operação Lava Jato. Então, ele tenta a todo custo desqualificar não só os atos administrativos e as medidas do governo federal, mas também as pessoas, né, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele tenta a todo custo. Em contrapartida, né, quando ele fala do ex-presidiário que ele mesmo condenou, né, parece que ele abranda um pouco as palavras, né? E aí eu vou falar uma frase que ele falou, né? Não guardo rancor do Lula. Ele falou que não guardava rancor do Lula, né?
ele também foi perguntado a respeito sobre questões de autoritarismo, né, tal. É preocupante o candidato que flerta com o autoritarismo. Só que ele se esquece que ele é oriundo do poder judiciário, poder que ultimamente tem feito tem editado diversas decisões, tem tomado diversas medidas que, sim, são autoritárias, são ditatoriais, mas ele se esquece de também criticar o que está ocorrendo dentro da nação brasileira. E outra coisa, aí é algo muito importante se falar, porque Lula não somente flerta com o autoritarismo, Lula tem vínculos estreitíssimos, íntimos, com diversos ditadores ao redor do mundo. Alguns exemplos: a família Castro, Cuba, o próprio Daniel Ortega, que ele recentemente teve a coragem, a ousadia de comparar com a chanceler alemã Angela Merkel, né? Ou seja, a equiparação, que por si só já é ridícula, praticamente não se compara, é impossível se comparar. Como é que eu vou comparar duas personalidades completamente diferentes, com modus operandi, com estatura política, com escolhas, com ideologias completamente diferentes, né? Mas ele sim, ele comparou sim, entendeu? Completamente. Ele não se atentou para o caráter político, para a questão das leis, da legislação de cada nação dessa, A com a qual importância da ele pessoa, né, também. ousadamente, né, foi e comparou os seus líderes, né? Porque Daniel Ortega é um ditador sanguinário. Esta é a realidade, né? E o Lula teve esta ousadia, né? E o Sérgio Moro simplesmente disse que ele flerta com o autoritarismo. Não, ele é íntimo, ele financiou diversas ditaduras enquanto presidente do Brasil. O seu partido deu continuidade a esses aportes financeiros absurdos pelos quais suspeita-se de uma lavagem enorme de dinheiro em virtude dessas operações, certo? De envio de dinheiro por meio do BNDES, e flertar está bem aquém da realidade da relação entre o Nove Dedos e essas ditaduras. Voltando sobre esse conchavo político, né, que se faz aí nas entrelinhas, né, de não ataca ninguém, a Folha resolveu atacar aí a esquerda, resolveu atacar o presidenciável ex-condenado, ex-presidiário, o Lula. Então, aí está aquela briga de narrativas de quem está certo, de quem está errado. A Folha perdendo inscritos, dizendo que está atacando Lula, quer fazer a campanha do juiz Sérgio Moro. Então, perdendo assinaturas, já perdeu as assinaturas da direita, agora está perdendo as assinaturas da esquerda. Quem é que vai bancar a Folha daqui para frente? A Folha está sendo acusada, está querendo fazer a campanha do ex-juiz Sérgio Moro, em detrimento à campanha do ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Os assinantes da Folha estão acusando disso e estão mostrando, fazendo prints na rede social, mostrando assim as suas assinaturas sendo canceladas. Acha que existe, João Paulo, essa ligação em que a Folha pode estar tentando fazer aí a campanha do ex-juiz federal, do ex-juiz aí Sérgio Moro? É um tanto quanto suspeito, né? A gente sabe que a Folha de São Paulo sempre teve uma ligação muito estreita, né, com alguns partidos políticos, principalmente com o PSDB. Só que há uma linha editorial da Folha que sempre esteve bastante aliada com o lulopetismo, né? Inclusive, a jornalista Eliane Cantanhede, né, falou que Lula se comporta, né? Ele disse que não, ela disse que ele se comporta como um estadista, né? Nesta turnê pela Europa, né? Que o Lula passeia lá para falar mal do Brasil com o nosso dinheiro, né? Ou seja, ainda sobre os privilégios que o Brasil ainda mantém para com os seus ex-presidentes, né? E ela esquece de falar isso também. Sérgio Moro parece que esqueceu também de falar que o Lula está passeando com dinheiro público para falar mal do Brasil, né? E assim,
O que a gente vê na internet é uma série de prints de cancelamento de assinatura, certo? De diversas pessoas, sob a desculpa, sobre a explicação de que o seu dinheiro, o dinheiro de sua assinatura, poderia ser utilizado, né? E haveria uma suspeita de que o dinheiro de sua assinatura, ou seja, a Folha, poderia ser utilizado no seu editorial para sempre sair em defesa e mesmo fazer a campanha do ex-juiz à cadeira de presidente do Brasil. Foi aprovado na CCJ, nesta última sexta-feira, o projeto de emenda que revoga a famosa PEC da Bengala, né? Ou seja, aquela que estendeu para servidores públicos e também para ministros do STF a sua aposentadoria compulsória somente aos 75 anos de idade, estendendo aí, né? E, ao que mais me parece, né, isso ocorreu, a PEC da Bengala, né, ela foi aprovada em 2015, naquele momento em que o governo petista, né, o governo Dilma, estava passando por maus bocados, né, inclusive conhecido como o pior ano no que diz respeito à crise econômica brasileira, nada visto antes nos últimos 120 anos, né? Ou seja, parece que era conveniente naquele momento que a PEC da Bengala fosse aprovada, porque diversos ministros ali compulsoriamente seriam aposentados naquele momento, né? O que aparentemente não seria bom para o governo petista, né? Já que ele, inclusive agora, ainda detém 7 ministros dos 10 lá no STF. Né? João Paulo, mas mesmo com essa aprovação, o senador, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que não vê condições dessa PEC, dessa revogação ser aprovada. Não vê de forma alguma essa possibilidade. Mais uma vez, o Senado Federal se mostrando submisso aos mandos e desmandos do STF. Existe uma subserviência muito grande, a gente vê isso no Senado Federal, como também na Câmara de Deputados, né? Como ocorreu naquele julgamento, né, vamos chamar assim, do Daniel Silveira, onde a Câmara de Deputados curvou-se ao STF, né, e mais uma vez se mostra curvado ao STF, tanto a Câmara quanto o Senado Federal. E o Rodrigo Pacheco deixou bem claro que não vê a possibilidade de ser aprovado no Senado. Então, já para passar a mãozinha ali, olha, ministros, está tudo bem aqui, estou contigo. Então, na verdade, foi mais uma sinalização para o STF de que está tudo bem, não se preocupem, vocês vão continuar mandando e desmandando no nosso país. O recado, para mim, foi esse. Inclusive, né, o próprio Dias Toffoli, né, recentemente disse, né, só para lembrar aqueles que, de alguma forma, já esqueceram, que Dias Toffoli disse que nós vivemos atualmente em um presidencialismo, né, de coalizão, né, mas que seria aí capitaneado pelo poder moderador, né, nesse caso da justiça. Ele estava se referindo ao Supremo Tribunal Federal como poder moderador, algo completamente que não condiz com, algo completamente não condizente com a Constituição Federal, o que prevê acerca da nossa organização política, né, no nosso país. É completamente inconstitucional as palavras do ministro, né? E agora, como a gente vê, qualquer coisa que mexe com, eu não sei se com os interesses daqueles, mas que mexe bastante com os ministros, né? Para corroborar isso, o ministro Luiz Fux disse que isso colocava a aprovação, certo, da revogação da PEC da Bengala na Comissão de Constituição e Justiça, coloca em risco a separação dos poderes. Por quê? Até agora, a pergunta que não quer calar é: Luiz Fux, me responda, por quê? Porque é uma medida legislativa que em nada tem a ver, né, com a autonomia do Poder Judiciário. Então, quem está querendo realmente, e aí a sua fala, sim, essa põe em risco a separação dos poderes. Porque no momento em que é aprovada numa Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo uma lei que fala, que versa sobre uma questão de aposentadoria compulsória e parece incomodar
os membros do Supremo Tribunal Federal, em virtude de querer se manter no poder por mais tempo, aí sim, ao que parece, abre-se um precedente para que as pessoas venham a suspeitar de que há sim o interesse de que determinado poder se meta nas prerrogativas de outro. E está muito claro para mim que, ultimamente, quem tem se metido demais na seara do poder executivo e legislativo é o Poder Judiciário, por meio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está muito claro, João Paulo, o quanto que o STF está sendo prejudicial ao Estado Democrático de Direito, essa palavra que eles adoram falar e julgar as pessoas usando-se desse argumento. Estado Democrático de Direito está sendo atacado. Sim, os ministros do STF estão atacando o Estado Democrático de Direito. Será que existe ainda, João Paulo, Estado Democrático de Direito? Será que nós temos a democracia? Nossa democracia é muito abalada. A democracia, na verdade, nós nunca vivemos em uma democracia quando apenas uma parte da população, a menor parte da população é que tem os privilégios, enquanto o grande número da população está sofrendo de acordo com o que as outras pessoas que detêm o maior poder determinam. Então, vamos ver o que a população acha. Por que esses políticos não perguntam o que a população tem a dizer? Por que eles não perguntam o que a população quer? Perguntam se a população está satisfeita com o quanto que é pago aos juízes, o quanto que é pago de regalias, o quanto que é pago a deputados, a vereadores, a prefeitos, a senadores, a governadores. O povo não quer pagar tudo isso para ter que viver comendo lixo. Inclusive, ela não aproveito isso aí que você falou, porque é muito pertinente ao tema. Eu estou aguardando do PGR, né, e não somente do PGR, mas até mesmo do ministro Alexandre, né, o Glande de Moraes. Eu estou esperando dele a inclusão, né, do Dias Toffoli no inquérito dos atos antidemocráticos, né? Em virtude de sua fala. Afinal de contas, o que ele falou é um atentado ao que você mesmo disse, é o termo que eles adoram falar. É um atentado ao Estado Democrático de Direito, é um atentado à tripartição dos poderes, pois, constitucionalmente, legalmente, em todos os aspectos, o STF nunca foi o poder moderador com o qual retira os poderes legislativo e executivo, como tem feito e como sua fala deixou muito clara naquele fatídico momento. Enfim, estamos aguardando, né? Podemos até cobrar, né? Augusto Aras, olha aí, presta atenção. Quando todo o sistema mostra-se parte de um todo, né? Onde o sistema se retroalimenta, então quando a gente percebe que o STF é mantido através de ações do Congresso Nacional, do Senado Federal, né? A gente percebe o quanto que nós estamos à mercê desse tipo de situação e a gente perde um pouco a esperança de um dia isso acabar das formas legais, das formas direitas. Por isso que algumas pessoas acabam perdendo a cabeça e apoiando, sim, apoiando alguns golpes, né? Tipo um golpe democrático. Eu apoio, sim, um golpe democrático. O golpe democrático de retirar esses bandidos dos lugares onde eles estão e colocar pessoas que realmente merecem estar ali por mérito, não por indicação. Pois é, Elaine, agora vamos falar aqui agora de Garanhuns, onde ocorreu no último final de semana o segundo encontro de conservadores de Garanhuns e do Agreste Meridional. Pois é, Elaine, inclusive teve prêmio lá em os 5. foi premiado neste evento, foi muito bacana ela. Foi muito legal. O Quinto dos Cinco foi homenageado pelos idealizadores do evento como um canal que está levando a verdade, não é só pela questão ideológica, não, uma questão de direita ou esquerda, mas mostrando os fatos, tentando mostrar à população a verdade dos fatos, como as coisas realmente acontecem. E foi um evento muito significativo, né, para a questão da região, porque Garanhuns ainda é um reduto esquerdista, um reduto petista, pessoas ainda que se alimentam da narrativa e da percepção e ilusão de que Lula foi um grande pai para essa cidade, que foi um grande pai para esse país. O que não é verdade, né? O que a gente percebe que não é verdade quando a gente procura os fatos, estuda direitinho, basta só pincelar um negocinho assim que a gente consegue perceber o quão ele foi nocivo para o nosso país. Não precisa ir muito longe, Elaine. Se nós voltarmos no tempo e percebermos que
a maioria dos governos que tivemos, municipal, estou falando, neste tempo pelo qual o PT esteve no poder, e em sua maioria, os prefeitos sempre foram alinhados também com as causas, né, progressistas, as causas petistas, melhor dizendo, né? E Garanhuns não se beneficiou em nada. É só olhar a estagnação econômica e política e social também de nossa cidade. Eu posso até dizer, e arrisco afirmar com total segurança, de que houve um retrocesso social em nossa cidade quando percebemos que em Garanhuns a pobreza parece se multiplicar bastante, né? Mas como você bem disse no início do programa, Elaine, os petistas gostam bastante da pobreza, e não é à toa que eles a multiplicam, né? Eles Isso, eu vou até parar de chamá-los de hipócritas. Isso, eu vou até exatamente. parar de chamá-los de hipócrita, né? Eu acho que o nome é isso mesmo. Eles são defensores da pobreza, literalmente. Eles defendem muito bem a pobreza. O encontro lá dos conservadores de Garanhuns e do Agreste Meridional contou com a participação de alguns políticos também. Nós podemos citar o pastor Eurico e também o deputado, né? O deputado federal, o pastor Eurico, e o deputado estadual, Coronel Alberto Feitosa, né? Que inclusive prestou uma entrevista com você, Elaine, você estrelando a entrevista, né, dos 5 com o deputado Alberto Feitosa, né, que nos concedeu a sua palavra. Estamos aqui em Garanhuns no segundo encontro conservador com o deputado estadual, Coronel Feitosa. Coronel, o que é que o senhor está achando do encontro e qual a importância desse encontro para a população, tanto de Garanhuns como do estado? Eu estou achando extremamente relevante, importante, a gente poder, exatamente no Agreste Pernambucano, bem próximo onde nasceu Lula, aqui em Caetés, a gente poder mostrar a verdade aos conterrâneos assim, de Lula, quem é Lula hoje para o mundo. Lula hoje é conhecido mundialmente como aquele que comandou o maior esquema de corrupção. 43 bilhões de reais saíram dos cofres públicos do Brasil, do brasileiro, e foi embora para Cuba, para Venezuela, para fazer obras lá fora. E o grande objetivo disso era vir retorno com propinas. Aqui a gente pode também esclarecer algumas narrativas. Quem é o genocida? É Bolsonaro ou é aquele que pegou o dinheiro público, desviou, roubou? Como também o Fique em Casa, o que levou a quebrar a economia. E mais do que isso, a gente poder conhecer pessoas daqui, de Garanhuns e da região do Agreste, que pensam como nós. Podermos discutir, podermos trocar informações e podermos, acima de tudo, levar a mensagem que vai poder dar a essas pessoas argumentos para enfrentar o que nós vamos ter que enfrentar no ano que vem. É uma eleição muito difícil sob o ponto de vista da narrativa, mas que as pesquisas vão mostrar a verdade e as urnas mais ainda, aquilo que é importante para o Brasil, fazer a reeleição do presidente Bolsonaro. E a sua pauta, Deus, pátria, família e liberdade, que é muito importante hoje no nosso Estado brasileiro. Essa ação hoje motivada, né, pelo Congresso, pelo encontro, né, dos conservadores, infelizmente a adesão de jovens ainda é pouca. O senhor tem ideia do que pode ser feito para que os jovens participem desses encontros? Existe alguma forma de trazê-los para o meio do conservadorismo? Sim, eu penso que os jovens, eles hoje têm participado muito. O jovem gosta mais de coisa mais lúdica. O Rambu é uma coisa muito interessante que eu vi aqui circulando em torno do Congresso. O jovem gosta também de lideranças mais jovens que possam trazer uma pauta, como o Nicolas, como o André Fernandes, lá de Fortaleza, o Nicolas é de Minas Gerais. Mas eu creio que há uma participação muito grande dos jovens nas manifestações que nós vimos, não só no 7 de setembro aqui, no estado de Pernambuco, em diversas cidades, vi lá em Brasília, vi lá em São Paulo, há uma grande participação. Esse tempo de encontro talvez não tenha muito atratividade para o jovem, mas o jovem tem participado muito do movimento pró-Bolsonaro, pró-liberdade, acima de tudo, Deus, pátria. E eu acho que falta só dar uma remodelada que os jovens vão chegar. Mas jovem dia de sábado, sabe como é que é, né? Jovem dia de sábado está se arrumando para poder. Sextou ontem, sábado, domingo vai ter que ficar em casa, mas os jovens vão participar e estão participando sim.
Os embates que o senhor passa na Câmara, né, de Deputados, os embates, eles são mais ideológicos, não é isso? Às vezes as pessoas querem discutir muito mais a ideologia do que a política. O que o senhor acha sobre isso, a questão da ideologia misturada com a política? Olha, nós temos uma Assembleia Legislativa maciçamente de esquerda. A gente tem que reconhecer que o PSB, junto com o PCdoB e o PT, aprenderam a arte de conquistar votos. Muitas vezes naquelas narrativas que nós tentamos na nossa apresentação combater aqui. A narrativa da mentira, dizendo que Lula é um grande líder mundial, que Lula agora andou pela França, andou pela Europa. As entrevistas de Lula foram uma catástrofe. Lula foi lá para dizer que tem que fazer o controle da mídia, porque ele sabe que já tem uma grande simpatia da grande mídia, os canais de televisão que estão aí derretendo, porque fica naquela narrativa da esquerda, onde vale muito mais o vitimismo, a sua militância, os mal-sucedidos, e Lula foi lá para falar mal do Brasil. Lula foi lá para dizer então que tinha que controlar as redes sociais, porque as redes sociais, ele sabe que nas redes sociais a verdade é levada. E Lula foi lá para levar na cara, como ele não pode andar no Brasil, foi andar lá na rua, viu lá cartazes o chamando de ladrão e dizendo que o seu lugar é na cadeia. Ah, mas Lula esteve com Macron, presidente da França. Macron tem o mesmo problema de Lula. Macron não pode andar na França. As pessoas dão as costas a Macron, as pessoas negam apertar a mão de Macron e chegaram até a cuspir Macron. Então, e Macron está cheio de processo na França. Então, é um grande fiasco. Quanto que o presidente Bolsonaro andou lá fora, em 13 países árabes, acompanhado de mais de 300 grandes empresários, vendeu de avião ações e grãos do nosso agronegócio. Então, uma grande diferença que é isso que a gente tem que dizer. Tem que dizer que o genocídio é quem roubou o dinheiro que Bolsonaro ganhou, é quem negou o tratamento às pessoas que estavam doentes, é quem mandou as pessoas para casa para voltar para ser entubado em respiradores que nunca foram aprovados pela Anvisa e foram testados em porcos, para dizer que o fecha-tudo quebrou a economia, impedindo que muitas vezes aquele que tivesse que trabalhar de manhã para comer à noite, para dar sustento à sua família, ficou impedido, não teve socorro dos municípios, dos estados, que socorreu foi o presidente Bolsonaro com auxílio emergencial, e que agora a gente vê então quem é a cara da esquerda. Bolsonaro está fazendo isso. Presta atenção vocês, Bolsonaro está fazendo 3 grandes coisas. Está mostrando que o PT quer demissão de trabalhadores, daqueles que não tomaram a vacina. Nunca pensei que o PT fosse para a rua para pedir demissão de trabalhador. Bolsonaro está mostrando também que o PT não quer aumentar o valor do auxílio da Bolsa Família, que agora é transformado no Auxílio Brasil, de 190 para 400 reais. E agora a nova narrativa do PT não quer também que dê aumento aos trabalhadores. Então é tudo isso que a gente vai ver, tudo isso que a gente discutiu agora e tudo isso que a gente tem que mostrar. Essa é a verdade do Brasil. Essa é a verdade de quem é a esquerda e quem é a direita. A direita que é representada pelo presidente Bolsonaro, que está, como eu já disse lá fora, vendendo, mostrando o Brasil dos brasileiros, daquele brasileiro que trabalha, aquele brasileiro que realmente sabe que a importância para ele é a sua família e não a pauta da retórica da mentira. Muito bem, muito obrigada. Nós falamos agora com o Coronel Feitosa a respeito do 2º encontro conservador na cidade de Garanhuns, Pernambuco. E também quem deitou e rolou nesse encontro foi o nosso querido Rambu, fez algumas entrevistas, falou também com o deputado estadual Feitosa e também algumas pessoas que fizeram parte do evento. Confere aí. Tá tranquilo agora? Relaxe, Rambo. Rambu, poder vem do Ibu. Muito boa noite, aqui é Rambu, do 5º dos 5, no 2º Congresso de quê? Conservador daqui do Agreste. Eu quero perguntar ao senhor deputado Coronel Feitosa. Missão... Tendência com a mão direita, Rambu. Isso mesmo. E agora? Muito bem. Missão cumprida, Coronel, aqui em Garanhuns, hoje. Missão cumprida. Como Rambu sempre orienta, né? E ele que se embrenhou nas selvas para poder, então, defender ali o que ele pensava do Estado, todo o nacionalismo. Nós fizemos aqui exatamente isso. Estamos defendendo o que nós acreditamos que é melhor para o Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Que é exatamente isso que o Rambu representa aqui no Agreste e que Rambo representou
citou tanto nos filmes hollywoodianos. Exatamente, Rambo, do Quinto dos Cinco, mostrando pra você o que acontece no Agreste Meridional. Selva! Saudações e até o próximo Quinto dos Cinco. Beijão, fiquem com Deus. Para conferir essa e outras entrevistas, sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem o canal do YouTube Quinto dos Cinco e se inscrevam. Também procure a gente no Instagram, Quinto dos Cinco. Segue a gente.